Dos recursos para a vida, lavoura, campo, transporte, comércio. Aqui desse então não mudou muitas características, né? Foram sempre mantidas originalmente. O terceiro andar onde estamos e o quinto andar onde que é o gabinete do prefeito são curvados pelo compresso e pelo nem o chão, nem as paredes, nada pode mexer. Aqui do nosso lado esquerdo temos o busto do Francisco Matarazzo sobre o mosaico. Vocês podem observar um pouco abaixo de Goiás, Brasília. Ora, se o mosaico da década de 30, o que o Brasília já está fazendo mais? Tem duas teorias. Uma que a gente abraça mais que esse nome Brasília foi colocado posterior ao mosaico. Está numa cor diferente, está mais fosco. E a outra teoria é que na Constituição do Brasil de 1891 já se previa que a capital federal um dia seria nessa área de Goiás, nesse terreno. Então pode ser que o Gênesis já sabia disso, mas também pode ter sido acrescentado depois. Da publicidade, né? A história dos Matarazzo em São Paulo começou em 1881. Francisco Matarazzo. Pode se te filmar? 1881. Não, tranquilo. A gente só pede para, quando for publicar nas redes sociais, colocar a Prefeitura de São Paulo certinho, tá bom? O Francisco Matarazzo chegou aqui em 1881 com a família. Ele veio para São Paulo em busca de novas oportunidades de trabalho, em busca de novas oportunidades na nova terra. O que ele trazia com ele, fora a família? 2 toneladas de banha de porco, porque era um produto muito útil aqui no Brasil, em São Paulo, e era muito escasso. A ideia dele era começar o negócio dele em São Paulo com banha de porco. Porém, quando o navio dele passava pelo Rio de Janeiro, ele afundou, naufragou. E ele perdeu todo o carregamento e ficou sem nada. Aí ele pensou, poxa, e agora? Como é que vai ser? Chegando em Santos, ele encontra um amigo e vão a Sorocaba. E lá ele começa a trabalhar de mascate. Ou seja, ele comprava produtos aqui e vendia ali com o cavalinho dele. Em pouquíssimo tempo, ele conseguiu montar seu primeiro armazém de secos e molhados para vender os produtos farináceos, a banha de porco e tudo mais. A partir de 1901, ele vem para São Paulo para montar a sua primeira fábrica em São Paulo e monta um moinho de trigo. Porque até então todo o trigo nosso de São Paulo, do Brasil, ele era exportado lá dos Estados Unidos.
Então ele monta o primeiro moinho de trigo e a partir daí ele começa a dominar toda a cadeia de produção. Francisco costumava dizer que uma coisa puxa a outra. Então ele pegava a matéria-prima, industrializava, vendia e transportava. Ele dominou toda a cadeia de produção. Talvez seja o grande trunfo dos Matarazzo. Em 1911, ele funda as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. O lema: fé, honra, trabalho. Ele, Ermelino Matarazzo e Angelo Andrea Matarazzo, que era o irmão dele e o filho dele, respectivamente. 1911. Em 1937, o Francesco morre, mas ele morre como o italiano mais rico do mundo fora da Itália. Para se ter uma ideia da pujança, da riqueza do grupo naquela época, em 1937, a arrecadação das indústrias Matarazzo era maior do que todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo. Ou seja, produziam o máximo, arrecadavam mais que Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Imagina o poder. 365 fábricas e 30 mil funcionários na década de 30. Já pensou? Na década de 60, um leve declínio das indústrias. Nos anos 80, mais ou menos em 82, a primeira concordata e a segunda concordata na década de 90. Aí o grupo deu uma desestabilizada. Hoje a família Matarazzo já não tá muito no ramo industrial. Um dos últimos empreendimentos dele foi a fábrica de sabonete chamada Francisco, né? E hoje tem várias propriedades, terras, postos, mas não estão mais tanto assim no ramo industrial. E o prédio? O que foi do prédio? Em 1939, como eu falei para vocês, fundaram a indústria Matarazzo, mas antes aqui existia um palacete chamado Prates, onde funcionava La Rotisserie Sportsman, hotel e restaurante. Então era um hotel chique da época que abrigava os magnatas que vinham a São Paulo. Posteriormente virou o edifício Matarazzo, até 1972, quando um grupo de investidores chamado Audi comprou o prédio. Mas nessa época que inauguraram o Matarazzo, o prefeito era o Prestes Maia, como eu falei em cima para vocês, então bem na época de desenvolvimento, de pujança de crescimento de São Paulo. Isso fez muito bem para as indústrias do Matarazzo. Em 72, o grupo Audi, que não tem nada a ver com o carro, assume o grupo. Em 74, passa para o Banco do Estado de São Paulo, então o Banespa, e aqui ficou sendo conhecido, apelidado como Banespinha. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Já ouviu falar? Conheça o Banespão e conheça o Banespinha. Aqui era o Banespinha. Tinha visitação e existia um centro cultural também. Pode perguntar. Uma pergunta, essas indústrias, pequenas fábricas deles, ficavam onde? Aquela fabriqueta na Pompeia? Ali, o casarão dos Matarazzo na Francisco Matarazzo também, onde que ficava assim? Não. O Matarazzo, a primeira residência dele aqui foi ali para os idos da Rua do Gasômetro, que havia as vilas industriais, onde que ficava um moinho também naquela região. Por quê? Porque estava bem ao lado dos trilhos do metrô, que onde já tem o metrô Brás ali, a estação de trem do Brás, então ficava bem ali pela logística, naquela região ali da zona leste, da Moca, do Brás. Começou ali, mas as indústrias espalharam não só por toda a cidade de São Paulo, mas também por todo o Brasil também. Então aquelas ramos tecelagem, metalurgia, agricultura, manufatura química, transporte, comércio, tudo, então espalhados. E hoje em dia permanece alguma no município de São Paulo? Dos Matarazzo, sobre a administração dos Matarazzo, não mais. A Francis, essa de sabonete, A Francis foi vendida. Eu não lembro se foi o grupo Unilever, eu não tenho exatamente. O casarão dos Matarazzo lá na Francisco Matarazzo era uma das posses, eles moravam lá? Eles começaram ali na Rua do Gasômetro, só que pra gente dar esse tipo do Matarazzo, poxa, eu tô bem no meio do proletariado de funcionários, não dá certo. No final de 1890, 1900, ele comprou um terreno na Paulista e ali montou a casa dele, que em 1939, 1940 foi reformada, e o projetista foi o mesmo Marcello Piacentini desse prédio, que construiu a mansão dos Matarazzo, que depois foi demolida e no lugar hoje tem um shopping cidade de São Paulo. Bem ali. Começaram mais ou menos no final da década de 70, 80, começou a demolição dos casarões da Paulista, por conta da especulação imobiliária. Porque para os proprietários e para os herdeiros, compensava mais você demolir, infelizmente, um patrimônio riquíssimo
para nossa história, para a cidade e tudo mais, mas eles preferiam demolir porque o terreno ali é muito, muito valorizado. Hoje sobraram pouquíssimos casarões na Paulista, como o Casarão Franco de Melo, aquela casa onde tem o Itaú Personalité, que agora já não está mais lá, a Casa das Rosas, que vocês devem conhecer, que inclusive o Ramos de Azevedo fez para a filha dele. Então, poucos exemplares dos casarões que estão remanescentes na Paulista hoje, infelizmente. Aí, isso em 74 virou Banespinha, 2004 foi uma privatização do Banespa que passou a ser Santander. E naquela negociação que eu expliquei para vocês, que é bem complexa, a prefeitura saiu lá do Palácio das Indústrias e assumiu aqui o prédio. Hoje temos 1.310 funcionários que trabalham nesse prédio, divididos em 8 secretarias. Certo? Vou passar um videozinho para vocês sobre a história da família. Depois a gente vai conhecer o jardim. Vamos ver o que vai dar lá. O Palácio das Indústrias era lá no Ibirapuera? Não. Sabe onde está o catavento cultural atrás do Mercado Municipal? Sim. Aquele é o Palácio das Indústrias. É um prédio bem outro legal. prédio. É outro prédio. Que era a antiga sede da prefeitura. Era o Palácio das Indústrias. Mas antes disso era Antes de ser do Palácio das Indústrias, nessa região aqui tinha 3 casarões. Palacete Prates. Palacete Prates 1, que era aqui, que era o Sportsman, que era o hotel. O segundo Palacete Prates, do outro lado da rua, que era o Automóvel Clube São Paulo. E o terceiro Palacete Prates, que era gêmeo do segundo, que ali funcionava a prefeitura. Então a prefeitura já foi em vários lugares. Um deles foi esse Palacete Prates, depois o Palácio das Indústrias e agora aqui. Tá, vamos ver o vídeo.
Ótimo. Agora a gente vai conhecer o jardim, pelo menos uma parte dele, dá para ver agora por conta da chuva. O jardim, o projeto inicial era apenas um gramado, que idealizado por Marcello Piacentini. Porém, chegou um zelador, um jardineiro chamado Walter Galera, que inclusive dá nome para o jardim. Durante 40 anos, até 1995, ano da morte dele, quando ele trabalhava aqui ainda, ele foi plantando árvores de todas as partes do mundo. Então temos 400 espécies, entre árvores frutíferas, plantas ornamentais, plantas medicinais de várias partes. Então tem árvores da Ásia, África, América do Sul, do Brasil também. Então temos desde nespereira, a tamareira, pitangueira, tem paineira também, então são várias espécies. São árvores de até 8 metros de altura numa jardineirinha de 40 centímetros, imagina só. Então tem umas placas que a gente anda, parece até que tá meio solto, não, porque as raízes foram abraçando toda a lateral do prédio para se sustentar em cima. Então é bem interessante. Fora o jardim temos 3 mirantes, o mirante da Câmara Municipal, o do Banespão e do Teatro Municipal, o Lago de Carpas, com 19 carpas e 3 cascudos. Vamos? Vamos. Acho que os prédios da época não tinham 13º andar, por superstição. Então, você chegava lá 12, 14, 15, por aí. É uma superstição da época. Interessante por conta da vegetação, a temperatura aqui em cima chega a ter 2 graus mais baixo do que lá embaixo. Dá pra sentir, né? Fora as espécies que eu falei pra vocês sobre árvores ornamentais e tudo mais, temos 3 pontos de visualização. Um deles, Mirante Câmara Municipal. Temos ao fundo a Câmara Municipal de São Paulo, com 55 cadeiras, que é a maior do Brasil. É um prédio de 1960. Acima tem um edifício viadutos, que parece muito com a casa dos Jetsons, tem um salão de festa bem no topo. Aqui, o edifício Praça da Bandeira, que antigamente tinha outro nome, que é o edifício Joelma. Teve aquele terrível incêndio. 74. O problema é que houve na época do ar-condicionado, mais de 190 mortes, mais ou menos. Bem, mais para a esquerda a gente consegue visualizar o Copan de Niemeyer e o Terraço Itália também. Com tudo isso aqui a gente consegue visualizar aqui desse mirante Câmara Municipal. Tem 2 pontos de visualização, como é coberto, dá pra gente dar uma olhadinha tranquila. Vamos lá. Tem raios. Aqui, ó. Aqui mesmo.
que a gente consegue ver? A Câmara dos Vereadores, o edifício Viaduto, o edifício Joel, que agora está com a bandeira com amarelinho, o relógio que eu vou lá, o Copa, o Carinha Maia, um pouco mais à direita, o que ele vai lá. Temos outros dois mirantes, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir ver. Mais, velho. Só esse aqui, né? Muito coberto. A gente está bem do lado do L tempo. Eu estou mirante ao Timorante, que é o plano de sol, e o mirante ao Chaco do Sol. É aí embaixo do sul. Tipo, não problema, eu nem me livro de me olhar, mas todo mundo vai lá atrás. A gente vai ver também do lado das cartas. Temos 19 cartas e 3 cascudos. Agora eu faço tudo só ver quando está batendo a luz do sol. E para fazer a manutenção aqui, quantos funcionários precisa? Figueiredo é o jardineiro que cuida de Tudo. todo o jardim, tem os funcionários que acompanham ele, mas o Figueiredo que é o responsável. Há vários anos já. Há vários anos. Conhece tudo. Pra você ter uma ideia, cada carpa dessa vai lá catalogada, se tiver algum problema, se alguma morre, tem que pegar, congelar, chamar a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ver o veterinário para fazer a autópsia lá, o laudo para ver o que foi o papai. Caramba. É tudo meio controlado, a alimentação dela. Que legal. Mas por conta das árvores a gente não pode chegar muito pra lá por motivo de segurança, tá bom? Em dias de sol, tá tudo liberado. Oi? Quando tá dia Não, solarado, tranquilo. Faz um 360 graus. Inclusive, se vocês quiserem agendar novamente... É possível, é isso que eu ia perguntar. Agenda novamente pra gente poder fazer a visita completa aí com o tempo um pouco melhor. Porque foi escalar de ver justo hoje, nos outros dias do sol. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa do outro lado, na parte de perto. Só pegar rapidinho um pedaço aqui. Vamos parar a embaixo. Olha o lugar da vai sair mais água e fora água. Simplesmente consegue visualizar até o pico do Jaraguá, que é a parte mais alta do São Paulo.
curiosidade. Esse prédio que eu tive aqui, eu tive o Hotel Otton Palace. Era um dos hotéis mais badalados. E ele abrigou, entre outras celebridades, a rainha Isabel. E a secretaria, qual secretaria que vai ser mesmo? Vai ser a Secretaria de Finanças. É verdade que vai ter uma passagem no subsolo para a prefeitura? É segredo, né? Vamos passar a informação. Mas ele tinha sido invadido, foi desapropriado e vai ter a futura instalação da Secretaria de Finanças no município de São Paulo. Um prédio bem legal também, não pode ser verdade, ele é tombado também. Essa história de invasão é sempre a mesma, né? Tipo o Martinelli ali também. O Martinelli também. Eu fui lá, fui 2 vezes lá já. O Martinelli tem até casos de crime lá, né? Na época lá que estava invadido, né? A coisa era feia, né? Quando ele era invadido, tem vários crimes nunca solucionados. Eles matavam as pessoas e jogavam naquele poço, né? Você pega aqueles jornais da época, loiro encontrada morta, se joga do Martinelli, tem várias histórias interessantes aqui no prédio. Inclusive histórias de assombração do prédio. É a quantidade, a tonelada de lixo tirado dali, né? Na hora da desapropriação. Sim. Procura o Cabral quando você for lá, conversa com o Cabral e deixa eu contar uma música. Vamos encerrar o passeio agora aqui, infelizmente. Marca novamente para trazer vocês para conhecer essa tia. E aos sábados tem agora a visita com o gabinete do prefeito. Às 10 da manhã, às 2 da tarde. A sábado tem? Não entendi. Aos sábados temos a visitação, incluindo o gabinete do prefeito. Ah, tá. Às 10 às 2 da tarde. Okay? Beleza. A arquitetura da época, as sacadinhas ainda. Não tem como ter acesso. Bem legal, né? Mas aí as pessoas acessavam normalmente. Ainda dá para acessar aqui por baixo, tá certo. Tá vendo? Não dá não, né? Não dá. Não tem. Mas antigamente se acessava. Tombado é só o 3º andar e o 5º, os outros foram mexidos. Ah, tá. Eu teria que ser adaptado. Mantiveram só a parte externa. Tem todas as novas regras de hidráulica, Esse Otton também vai ser bem mexido lá dentro, né? Eu acho que a parte externa não, mas o Otton, o hotel que você tinha comentado, eles vão alargar algumas partes, né? Eu vi alguma coisa sobre o projeto, eu achei bem interessante, tem uma super obra que montou todas as paredes, os quartos eram amplos, né?